Muito bem, a partir de agora entramos em modo 45 minutos à Benfica. Vamos falar, como já é habitual, de temas relacionados com o Sport Lisboa e Benfica, e parece que na retoma dos jogos do campeonato o Benfica não começou da mesma maneira. Perdeu em Braga por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-0. O Benfica, em pouquíssimo tempo, conseguiu empatar a 2, mas rapidamente também. Da mesma maneira que conseguiu empatar, da mesma maneira conseguiu sofrer um golo na sequência de um pontapé de canto. Comigo já tenho o Nuno Queimado, meu companheiro, meu amigo, de 45 minutos à Benfica, um dos três, e vamos continuar. E esta semana vai ser não vai ser diferente. Falando deste jogo do Benfica com o Braga, que nos vai ocupar, portanto, o jogo praticamente todo, e ainda temos aí mais qualquer coisa vindo diretamente de um jornal alemão, mas já lá vamos. Nuno, uma primeira análise em relação a este Sporting de Braga 3, Benfica 2, em que o Benfica claramente parece que decidiu ficar, parece que os jogadores do Benfica decidiram ou pensaram que ainda tinham mais uma semana de seleções, mas equivocaram-se. Bom, relativamente ao jogo de Braga, eu devo dizer que acompanhei a primeira parte e um pouco da segunda. Hum, aquilo que continua a ver e que já tenho aqui falado é as debilidades do Benfica em segurar o jogo no meio campo, que lhe permita assumir o jogo de uma forma plena. O Benfica até tentou iniciar o jogo numa boa toada, mas a meio da primeira parte foi-se notando que o Braga ia tentando a espaços procurar, enfim, infligir alguma perda no Benfica. Acabou por acontecer num lance estranho, vamos dizer assim, que originou um livre à entrada da nossa área e, enfim, não houve muito mais da primeira parte, penso eu. Na segunda parte há novo golo do Braga, há uma reação positiva do Benfica, mas novamente a descompensação defensiva e eu fiquei no golo, no terceiro golo do Braga, não tenho muito bem as dúvidas desfeitas relativamente à posição de Almozarrati. Mas numa coisa tenho a certeza, quem for verificar o lance, temos os alas trocados. Temos Gilberto na esquerda e Grimaldo na direita, onde aparece o Vitinha a finalizar. Enfim, parece-me mais uma peça de equívocos, que, muito sinceramente, aquilo que neste momento mais me apraz dizer é que o campeonato que acabe depressa, que é para ver se retoma um novo campeonato e um reboot ao sistema. Não sei se não terá que ser completo, mas é difícil ver o Benfica a não conseguir fazer mais do que 2 vitórias consecutivas no campeonato. Pois, foi isso mesmo que acabou mesmo por acontecer. 2 vitórias consecutivas no campeonato e à terceira não foi de vez. À terceira, outra vez, creio que pela terceira, pois os números estão aí, é que pela terceira ou quarta vez consecutiva o Benfica não consegue manter uma série de 2 jogos no campeonato, sem contar com o jogo contra o Ajax em Amsterdão, que deu vitória do Benfica, mas não era um jogo para o campeonato, portanto, essa sequência não conta. Portanto, podiam ser 3, não são? Ou neste caso podiam ser 4, são só 3 no conjunto de tudo. O que aconteceu foi que
Foi isso mesmo que o Nuno acabou de descrever. Foi o Benfica não conseguir chegar à sua terceira vitória consecutiva no campeonato, mantém-se apenas com 2, ou manteve-se apenas com 2 vitórias no campeonato, e sucedeu-se que viu o Braga aproximar-se ligeiramente quanto à pontuação, distanciou-se do Sporting e também se distanciou do Porto. Ambas as equipas venceram, quer o Sporting, quer o Porto venceram os seus jogos, portanto aumenta a vantagem. Aliás, se a vantagem para o primeiro classificado, que a questão do primeiro lugar já não se colocaria, a questão do segundo lugar, essa já começa a ficar cada vez mais complicada, porque neste momento, se não me falham as contas, e eu hoje de matemática até nem estou assim muito mal, se não me estão a falhar as contas na totalidade, o Benfica neste momento, exatamente, o Benfica neste momento tem 9 pontos de distância para o Sporting, que é a segundo classificado, com 28 jornadas já terminadas, vamos para a 29ª, o que significa que a partir desta jornada ficam a faltar 5 jogos. Em 5 jogos, o Benfica, só por um milagre, diria eu, é que o Benfica chega ao segundo lugar, porque significaria que o Sporting não ganhava mais nenhum jogo até o final do campeonato. Olhando para o calendário, acho, salvo seja, não creio que isso tal, que tal possa vir a acontecer, Nuno. Porque o Benfica vai ter de ir à Alvalade e na penúltima jornada do campeonato tem de receber o Porto. Perfeitamente, perfeitamente. Infelizmente, e contra aquilo que eram os nossos desejos, aquilo que acredito é que o Benfica acabará o campeonato com cerca de 20 pontos de atraso, mais coisa, menos coisa, para o primeiro classificado. O que, na minha opinião, é completamente ridículo face ao plantel que se tentou construir e à equipa que não se conseguiu construir. São números demasiado óbvios para não se fazer uma leitura de que muita coisa terá que mudar no clube se pretender efetivamente guiar o Benfica por um caminho de vitórias. Acho que sinceramente ainda se estivéssemos a lutar contra um Sporting ou um Porto, pá, do nível do Manchester City ou de algo assim parecido, epá, mas não é disso que se trata. Não é disso que se trata, e ainda assim a clivagem na pontuação penso, é enorme, é enorme, é gritante. Gritante. Não faço ideia o que a direção do Benfica pensa fazer para contrariar esta situação, mas efetivamente não, como disse há pouco, por mim podia acabar já aqui a festa e começar-se a contagem do zero. E ao que parece, mas vamos deixar este tema um bocadinho lá mais para o final do programa, parece, segundo alguns jornais vindos da Alemanha, que o próximo possível treinador do Benfica possa vir da Alemanha. Não da Alemanha propriamente dita, mas de um país ali ao lado, de um clube do qual o Benfica já jogou e até já eliminou esta temporada. Mas já lá vamos. Voltando ao jogo com o Sporting de Braga na passada sexta-feira, o Benfica foi a jogo com Odisseia, Gilberto Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Weigl, Meite, Rafa, Everton, Yaremchuk e Gonçalo Ramos. Lá pelo meio do jogo entraram, ou melhor dizendo, entraram Seferovic, Diogo Gonçalves, João Mário e Paulo Bernardo.
foram alterações, todas elas, diria eu que foram umas alterações esquisitas. Algumas. Porque de repente, porque, ora bem, olhando para o timing das alterações, as primeiras 2 alterações são ao intervalo, saídas de Gonçalo Ramos e de Everton Cebolinha para as entradas do Darwin e do João Mário. E as outras são muito cedo no jogo. Primeiro do Vertonghen, aos 66 saíram Vertonghen, Meite e Yaremchuk e entraram Seferovic, Diogo Gonçalves e Paulo Bernardo, o que significou que o Benfica ficou a jogar sem um defesa central, de raiz, jogou com o Weigl completamente adaptado e depois teve ali um meio campo todo ele, também muito ele, não vou dizer adaptado, porque a única coisa que aconteceu foi que o Benfica deixou de ter um médio defensivo, porque ficou a jogar a central, e passou a jogar com 2 jogadores muito parecidos, como são o Paulo Bernardo e o João Mário. Sendo que, nesta particularidade, o Paulo Bernardo até se aproximava mais dos avançados do que propriamente o João Mário. No entanto, foi o João Mário que marcou o gol que na altura deu o empate, mas isso não durou muito tempo, porque o Sporting de Braga, muito rapidamente, passados 3 minutos, fez o terceiro gol e o gol que deu a vitória. Disto tudo, foram alterações, diria eu, que para além de terem sido muito cedo no jogo, se bem que 66 minutos nem é muito, até nem é muito cedo no jogo, mas foram queimadas as 5 alterações aos 66 minutos. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o Benfica estava literalmente uma casa a arder? Eu, como disse, não vi a maior parte do segundo tempo. Fui lendo algumas críticas relativamente às substituições que tinham sido efetuadas. Por curioso que pareça, as 2 primeiras que são feitas são as que produzem resultados. Há o gol de Darwin penalti e o gol de João Mário. Mas a verdade é que eu acho que, especialmente no meio campo, tanta mexida acabou novamente por provocar aquilo que já não é o setor mais equilibrado do Benfica, e desequilibrá-lo por completo. Não consigo dizer se essa terá sido ou se esse terá sido o fator determinante para que tenha acontecido o revés, mas eventualmente é determinante para que o Benfica depois não consiga novamente tentar pegar no jogo, para reverter outra vez o resultado negativo. Com Paulo Bernardo e João Mário tomar em conta do meio campo, parece-me muito curto. Parece-me muito curto para tentar fazê-lo. E ainda por cima, porque o Braga, estamos a falar do clube que tem quarto lugar, não é? Logo atrás de nós. Acho que foi demasiado ousadia, mas enfim, eu não posso levar a mal do treinador do Benfica querer ganhar o jogo. É isso que se lhe pede. Mas creio que a leitura ali falhou um pouco. Sim. Por acaso já é. Por acaso não, isto não é nada por acaso. Uma das muitas críticas que tem sido apontada ao Nelson Veríssimo tem sido precisamente essa. Eu ia dizer inaptidão, mas também não vou chegar a tanto. Mas às vezes faltam umas palavras. Às vezes esta coisa de querer alterar para tentar mudar alguma coisa e acaba por não dar em nada, não tem surtido efeito no campeonato. O que não deixa de ser estranho,
Porque até agora, nos jogos que o Fábio Veríssimo, ai meu Deus, que o Nelson Veríssimo fez como treinador do Benfica na Liga dos Campeões, as substituições que ele fez surtiram todas efeito. Há aqui qualquer coisa que não está a jogar. Não sei se é pensamento dos jogadores, se o que é, sinceramente. Ou eu pelo menos não consigo lá chegar. Não sei se tu também consegues, Nuno. É que é estranho. Como é que o Nelson Veríssimo consegue ler o jogo, um jogo de Liga dos Campeões, estando a jogar contra uma equipa teoricamente mais forte e que consegue empatar em casa 2-2, consegue vencer fora 1-0 e depois no campeonato o Benfica não consegue fazer mais do que resultados à queima-roupa, ou por 1-0, ou por 2-1, ou então como esta última derrota por 3-2, em que aquelas 3 substituições aos 66 minutos, aquilo foi quase uma tendência suicida. Coisa que não vimos nos 2 jogos contra o Ajax. Sim, eu penso que leva-nos novamente àquela situação que já falámos anteriormente, que é os jogos da Liga dos Campeões para o Benfica têm sido tomados de uma outra forma que não os jogos do campeonato. Se na Liga dos Campeões temos uma postura um pouco mais defensiva face aos adversários, no campeonato geralmente essa questão não se põe. E é exatamente aí que têm ressaltado os problemas. Se calhar numa outra situação em que nos víssemos a tentar defender o resultado, se calhar poderia até ter resultado as mudanças efetuadas por Nelson Veríssimo. Neste caso, voltávamos novamente ao dos da questão, que era o Benfica parte de uma situação já de si negativa, não é? Vê-se a perder, e não só tem que partir para o ataque, como tem mesmo que tentar virar o resultado. E se calhar aí é que reside o problema das escolhas feitas. Já são tipos de jogos diferentes entre aquilo que é uma postura mais de estar no contragolpe e uma postura de estar mais em cima do adversário para tentar, já num curto espaço de tempo, dar a volta ao resultado. Se calhar não, a escolha dos jogadores face àquilo que o jogo pedia é que pode não ter sido a melhor. Exatamente. O que significa que há uma descompensação entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. É mais ou menos isto, não é, Nuno? É mais ou menos isto, sim. Ou seja, tentando ser um pouco frio na análise, acho que há um erro de leitura face àquilo que o jogo está a pedir em termos de substituição, face àquilo que o jogo pede enquanto jogador a ser chamado ao jogo. E se calhar daí é que deriva o problema, digo eu, ou então, ou então poderá não ser nada disto, mas de qualquer das maneiras é a sensação que dá. Enfim, é um problema. Eu penso que já com Jorge Jesus também havia muito este tema, que era do treinador que não sabia mexer na equipa durante o jogo, ou seja, não tinha dificuldade em acertar nas substituições quando era necessário mexer. Aqui, não sei, pelo menos fica essa sensação de que mexeu-se tanto que se desequilibrou a equipa. Eu não sei o que é que leva a saída do Vertonghen, mas creio que era a Já tinha tentativa amarelo. da saída. Como? Já tinha um amarelo. Certo, mas há aqui uma tentativa de retirar um defesa para colocar mais gente na frente, ou por e simplesmente retirou o defesa e colocou Weigl no centro da defesa central, certo?
Exatamente. Pois. Exatamente. Porque ele, se bem me estou recordado, e eu acabei por fazer o jogo com... Eu acabei também por estar neste jogo entre o Braga e o Benfica. A determinada altura não, portanto, com as duas primeiras alterações, com a saída do Everton e do Gonçalo Ramos, e para as entradas do João Mário e do Darwin, percebeu-se logo que houve ali uma alteração de esquema. Não era declaradamente um 3-4-3, mas muitas vezes o Weigl já estava a ser usado como defesa central. E isso aconteceu até o Vertonghen sair. A partir do momento em que o Vertonghen saiu, o Weigl passou a ser o central pelo lado esquerdo, o Otamendi Certo. pelo lado direito, e depois há aquele momento em que o Benfica, que até começou bem a segunda parte, aliás, eu até diria que na primeira parte pouco Benfica se viu, mas na segunda parte houve muito Benfica até sofrer o segundo golo. Depois só voltou a haver Benfica naqueles daqueles 3 minutos em que o Benfica faz o primeiro de penalti por Darwin e o segundo pelo João Mário. Não deixa de ser estranho também, não deixa de ser curioso que o Benfica marca e sofre com uma distância de 3 minutos. Marca primeiro aos 74, marca o segundo aos 77, sofre depois aos 80. Portanto, isto significa que o Benfica teve aqui um espaço entre os 74 e os 80, teve aqui um espaço de 6 minutos em que consegue, em metade do tempo, marca 2. Na outra metade, sofre e perde. Já com as alterações feitas. O que significa que até um determinado momento as alterações estavam a dar resultado. De um momento para o outro é para apagar tudo porque a equipa está a perder e tem de voltar e tem de ir rapidamente para a frente. E não esquecer que nesta partida o Benfica começou sem Tarapte, começou sem Tarapte, não jogou com Tarapte, que o Tarapte estava indisponível para o jogo, e depois viu-se um jogo em que viu-se muito pouco Rafa, outra vez, para viu-se tão pouco Rafa num jogo em que se calhar mais do que nunca era preciso haver Rafa para dar explosão ao ataque do Benfica, coisa que nunca aconteceu. Nunca aconteceu, e diria eu, e disse-o durante a transmissão também, que não houve, porque os jogadores do Braga caíam rapidamente em cima do Rafa. Se não eram um, eram dois. Se não eram dois, eram três. Porque o Rafa queria uma coisa, os colegas davam-lhe outra. O Rafa queria maçãs, davam-lhe peras. Que era, literalmente, ele queria a bola para o espaço, não queria a bola no pé. Quando ele recebia a bola no pé, de costas para o outro lado, de costas para o meio campo contrário, já tinha 2 ou 3 em cima dele para o impedirem de rodar, porque sabem que à partida, dando um metro que seja, meio metro de espaço que seja, ou meio centímetro que seja, sabem que o Rafa rapidamente vira e faz aquilo que fez no jogo anterior, percorreu não sei quantos metros até marcar o primeiro golo contra o Estoril. Mas noutro tipo de jogos em que é preciso realmente haver explosão, o Braga, eu dar com o Braga, o Braga soube tapar essa condição muito forte do Rafa, que é quando pode, embala. Desta vez não embalou, não marcou, e o Benfica ressentiu-se porque não teve essa explosão que só veio depois a aparecer com o Darwin na segunda parte, mas mesmo assim muito pouco, porque o Benfica não conseguia sequer construir. O Benfica estava literalmente às aranhas na teia tão bem montada, ou se quiserem, naquele campo de batalha, não é? Já que os do Braga são os guerreiros do Minho, foram literalmente apanhados quase na tática do quadrado. O Braga levou a melhor e o Benfica
foi com 0 pontos na bagagem, mais 3 golos sofridos. O Rafa, na primeira parte, ainda se viram 2 ou 3 arrancadas do Rafa. Achei uma vez mais que estava mal acompanhado na frente com o Yaramchuk, que me pareceu sempre a decidir mal. Quando deveria passar, não passava. Quando deveria rematar, tentava passar. Enfim, as coisas não estão fáceis para ele, e creio que, enfim, esperemos que seja apenas aqui uma fase menos boa, mas verdadeiramente as exibições não estão a sair aí a Yaramchuk, a falhar lances de último toque, enfim, complicado, complicado. Eu acredito que mantendo esta esta dinâmica exibicional, eu diria que Yaramchuk poderá, a breve trecho, deixar o lugar para deixar, no sentido de, nem estou a falar da titularidade, mas aquela coisa de ser o avançado que entra logo a seguir, que é a segunda opção. Eu penso que rapidamente deixará esse lugar para Seferovic. Não sei como é que Seferovic está e como é que ele se vai apresentar, mas é muito, muito provável que aconteça. E já no último jogo, o Seferovic não esteve propriamente em evidência, porque a bola, coitada da bola, quase nunca lhe chegava, ou quase nunca lhe chegou. O próprio Gonçalo Ramos também não teve uma noite, aliás, teve uma noite para esquecer. De resto, quase todos os jogadores do Benfica tiveram uma noite para esquecer, até mesmo o Odisseias Vlaco Dimos teve uma noite para esquecer. Não está bem no primeiro golo, porque a bola entra-lhe no ângulo do seu lado, portanto, entra no poste do seu lado, portanto, estando nós na posição do Odisseias Vlaco Dimos a olhar de frente para a bola entra-lhe entre o seu lado direito e o poste, não pode acontecer. E depois, até mesmo no segundo, não digo tanto, mas no terceiro talvez poderia ter havido um bocadinho mais de Vlaco Dimos. No segundo gol do Braga não, porque o segundo gol do Braga aquilo é música. É música tocada por 2 jogadores formados no Benfica e que jogam como se estivessem em casa. Foi uma combinação entre os irmãos Horta, do Ricardo para o André, e na loja do mestre André fez o segundo gol para o Braga, e depois apareceu os 2 golos do Benfica e apareceu também o terceiro pelo Vitinha. Mais um jogo, mais uma exibição que fica muito aquém das expectativas de todos os benfiquistas, não é, Nuno? Sim, e começa a ser difícil conseguir arranjar verdadeiramente razões para o facto. A equipa parece mal fisicamente, ter-se-á que dizer, parece mal taticamente, e não há, no meio destas 2 lacunas, a física e a tática, não se vê na equipa muitos jogadores com vontade anímica para mudar o andamento da coisa, digamos assim. Começa a ficar difícil encontrar motivos que justifiquem tamanha apatia, digamos assim, exibicional.
Consta que, segundo algumas notícias que já vieram a público, que o Rui Costa, mais uma vez, desceu da tribuna presidencial e foi dar mais um raspanete aos jogadores. Diria eu, já não serão raspanetes a mais para jogadores que da maneira como estão, nesta altura, se calhar, um raspanete já não está a fazer efeito, diria eu. Pá, acho que os episódios do vai lá abaixo ao balneário e dá um burro na mesa. Já tivemos essa história 3 ou 4 vezes este ano. Já começa a ser um bocadinho descabido, não é? Ah, e às vezes na brincadeira, como a gente costuma dizer, às vezes não vale a pena bater muito, porque às tantas cria calo e depois já não faz efeito, não é? Pá, até nisso me parece haver aqui um pouco de desnorte e de incapacidade para mudar o rumo das coisas. Sinceramente, eu fico sempre um bocadinho espantado com o facto de haver sempre quem consiga trazer essas notícias cá para fora. Foi ao balneário, esteve no balneário, fez e aconteceu. Pá. Eu sempre ouvi dizer que aquilo que acontece no balneário fica no balneário. Digo eu, não sei. É tudo, Francisco, é tudo mau. Veja a gente de onde tentar ver a situação, é mau. Foi lá abaixo mais uma vez, fazer aquele número, é mau. Se foi, e sabe-se cá fora, mais uma vez, o grupo parece não perceber as Eles responsabilidades, percebem. ou alguém, Eles ou alguém percebem. dentro do grupo parece não Pois, se calhar é perceber as mais isso. Era responsabilidades. mais, era mais por aí, não era mais por aí. Alguém dentro Eh, do grupo não Alguém percebeu a mensagem. não percebe as responsabilidades e aquilo que lhe é pedido na defesa do grupo onde está inserido. Pá, há- 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 por isso eu te dizia que veja a gente por onde queira ver, o prisma por onde a gente queira ver esta situação. Epá, não existe uma ponte positiva nestas ações e custa-me falar sobre todas elas, pá, e infelizmente há um ponto onde a gente vai ter que bater, que é na direção. Pá, é sobre ela que recai a responsabilidade de executar as políticas do clube, pá, que não, sinceramente, tenho alguma dificuldade em vê-las. E, e lá está. É que parece-me a mim não dar sequer para ver nem o copo meio cheio nem o copo meio vazio. Porque eu acho o copo ou está totalmente vazio ou está completamente a transbordar. Nunca há um meio termo. Exatamente, exatamente. Não há como olhar para isto e tentar perceber aqui alguma coisa no meio disto. Pá. É como procurar uma agulha Não, num palheiro, basicamente. sim, sim. E daí, e daí, não sei se não seria mais fácil encontrar uma agulha num palheiro do que a resolução para Even- isto. eventualmente, eventualmente, se calhar estamos a simplificar muito a procura da agulha no palheiro. Mas efetivamente não pretendia-se outro tipo de atuação e outro tipo de resposta. Pá, que, sinceramente, tenho alguma dificuldade, pelo menos no horizonte mais próximo, em vislumbrar a mesma. Sim, a coisa não está particularmente fácil e tende até para durar. O que vale, o que vai valendo ao Benfica, mesmo assim, é que
lá vai conseguindo, por entre meios, fazer boas exibições na Liga dos Campeões. Coisa que faz-me não, faz-me agora recordar aqui uma qualquer temporada do Benfica, que eu agora não me lembro bem qual, mas uma temporada assim lá para os anos 80, mais coisa menos coisa, em que a coisa no campeonato não estava propriamente famosa, mas na Liga dos Campeões, eu creio, eu se não estou em erro, e agora provavelmente vou cometer uma gafe enorme, mas creio que ou é na época 89-90, quando o Benfica chega à final com o Milan em Viena, ou na época 87-88, quando o Benfica chega à final com o PSV Eindhoven, mas creio que é na época 89-90, em que o Benfica chega à final com exatamente, 89-90. Se não estou a cometer nenhuma gafe, foi nessa época, 89-90, em que o Benfica faz um campeonato assim um bocadinho para esquecer, vamos dizer assim, mas lá consegue chegar à final da Liga dos Campeões e jogar contra o AC Milan, derrotando, toda a gente sabe, não é? O Marselha nas meias finais e todos os outros jogos para trás. Mas creio que foi nessa época que o Benfica deu uma importância tal à Liga dos Campeões que o Benfica conseguiu mesmo chegar à Liga dos Campeões, mas não foi campeão nacional. E jogava tendencialmente melhor na Liga dos Campeões do que jogou no campeonato. Não deixa de ser quase curioso que quer numa época, quer na outra, quer nessa época, quer agora, o paralelismo, enfim, a equipa também era completamente diferente. Vamos lá ver. A equipa era completamente diferente. À época, a equipa era a que era. E a equipa do Benfica hoje em dia é a que é. Com isto, eu não estou a dizer que os jogadores de hoje em dia não têm menos qualidade do que aqueles jogadores da época 89-90 tinham. 89-90. Época 89-90. Exatamente. Com isto, eu não estou a dizer, nem a afirmar, que os jogadores da altura eram melhores ou piores do que os atuais, se os atuais são melhores ou piores que os da época dos anos 90. Não é aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que há aqui quase um paralelismo em que a equipa no campeonato joga de uma maneira e a equipa na Liga dos Campeões comporta-se de maneira completamente diferente. Parece que se une, quase que parece que a equipa está muito mais unida nos jogos da Liga dos Campeões do que está nos jogos do campeonato. Quando toda a gente sabe que para qualquer equipa portuguesa chegar aos quartos de final é quase o objetivo máximo. Ou chegar longe da Liga dos Campeões é o objetivo mínimo, é o objetivo máximo. Sendo que no campeonato o objetivo mínimo é ser campeão. E o objetivo mínimo nas competições internas é ganhar as competições todas. Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga. Nas competições europeias é poder chegar o mais longe possível. Coisa que neste momento o Benfica está a conseguir fazer. E lá está, é esta alternância, é esta falta de padrão no Benfica que faz certamente muitos benfiquistas pensarem, mas o que é que se passa esta temporada para os jogadores do Benfica, entre aspas, só quererem jogar os jogos da Liga dos Campeões? Eu não. Eu sou sempre um bocadinho mais crítico, Francisco, do que o adepto normal, acho eu. Então vamos a isso. E às vezes não é propriamente uma qualidade minha. Eu não vejo o Benfica a fazer grandes exibições na Liga dos Campeões. E como já tínhamos falado em programas anteriores, o que eu vejo é o Benfica muito mais confortável numa posição de não assumir o jogo e a tirar partido exatamente de não tomar a dianteira do jogo, e ficar, digamos, à espera de tentar atuar no contragolpe. Eu não vejo
não vejo mal nenhum nisso e até acho que é inteligente um treinador conseguir tirar partido das características da equipa que a equipa tem, se não tem neste momento jogadores que consigam tomar conta do jogo, por assim dizer, montar uma estratégia com aqueles que têm para conseguir levar a dele avante. E eu penso que é isso que tem acontecido na Liga dos Campeões. Fomos melhor ou pior, umas vezes apanhando melhores ou piores equipas. A história do pior Barcelona da história por acaso é engraçada. O Barcelona, passado este tempo todo, está em segundo lugar da Liga Espanhola. Se calhar o Xavi chegou já tarde. Mas a piada faz por si própria, porque dizer que o Benfica ganhou o pior Barcelona da história dos últimos tempos, melhor dizendo, estamos a partir do princípio que é este o melhor Benfica da história, por contrapartida do Barcelona. Eu diria que ganhou, em termos exibicionais, um dos piores Benficas da história a um Barcelona que também não está muito bem. Eu diria que até estávamos em igualdade de circunstâncias, ambos a jogar um futebol muito, muito pobre. Ainda assim, como dizia, um, numa postura mais defensiva e mais cautelosa, o Benfica tirou partido disso. Não teve propriamente uma vida muito fácil. O grupo com o Dinamo de Kiev, Bayern de Munique e Barcelona não se afigurava muito fácil para o Benfica. O Benfica conseguiu ultrapassar para depois apanhar um Ajax que até jogar com o Benfica era uma das melhores equipas da Europa. Depois de jogar com o Benfica, enfim, era uma equipa final banal. Isto já depois de termos feito as pré-eliminatórias, onde também eliminámos o PSV Eindhoven, e mais uma vez com o Benfica a realizar, ainda com Jesus, o Benfica a realizar umas exibições, do meu ponto de vista, muito sofríveis, tanto na Luz como na Holanda, mas lá está, a tirar partido das características, ganhando o jogo em Lisboa e levando a decisão para Eindhoven, onde conseguiu permanecer ileso, por assim dizer. Ou seja, é um Benfica que encontra a primeira equipa, já nem me lembro qual é que foi, antes do PSV Eindhoven, Foi o do Spartak Benfica Moscou. CSKA, Spartak será? Ou Moscou. Spartak? Spartak Foi Moscou. Spartak. 2-0 em Moscou e 2-0 em casa. Enfim, o Benfica nesta caminhada até aos quartos ultrapassa o Spartak, ultrapassa o PSV Eindhoven, ultrapassa o Barcelona, o Dinamo de Kiev, ainda teve que passar, enfim, amassado pelo Bayern de Munique, ultrapassa o Ajax, enfim, mais só se viesse o Manchester City e o Inter de Milão e o PSG para dar porrada, ou seja, Isto quase que parece um conto de fadas. dentro de um nível exibicional que não é elevado, efetivamente não é. A verdade é que a Liga dos Campeões aí sim tem sido muito mais objetivo e muito mais concreto daquilo que é o atingir dos objetivos. A nível doméstico, a coisa tem sido muito, muito sofrida, sim. A coisa tem sido muito sofrida. Mas dizia eu, isto quase que parece, na Liga na Liga dos Campeões, quase que parece um conto de fadas no meio de um filme de terror. Olhando para a época toda, a Liga dos Campeões do Benfica neste momento é um conto de fadas. Sim, sim. Sim. A maneira como está a decorrer vai contra aquilo que tem sido o nível exibicional na parte doméstica, assim. E já que o tempo está mesmo quase a acabar, vamos voltar àquele tema que ainda não tinha sido abordado, mas agora muito rapidamente. Ao que parece, segundo o jornal alemão Kicker, há um treinador alemão que já foi eliminado pelo Benfica esta temporada, o treinador do PSV,
E ao que parece, o treinador do PSV, Roger Schmidt, ou atual treinador do PSV, que para o ano já não vai ser, já foi anunciado que o próximo treinador do PSV Eindhoven vai ser o antigo internacional neerlandês Ruud van Nistelrooy. Ao que parece, e segundo esse jornal alemão Kicker, que de resto depois também já veio a ser difundido por alguns órgãos de comunicação social escritos em Portugal, ao que parece, o Roger Schmidt parece estar a caminho do Estádio da Luz para ser o novo treinador do Benfica para a próxima temporada. Pondo a questão nos se vier a acontecer, é um perfil de treinador completamente diferente daquele que o Benfica teve até agora. Pelo menos daquilo que se viu em relação ao PSV, em relação à equipa do PSV, e porque sabemos que no campeonato neerlandês aquilo é tudo ao ataque e fé em Deus, porque marcam muitos golos, mas também sofrem muitos golos. Não deixa de ser verdade também que, se calhar, o que está a faltar à equipa do Benfica é precisamente essa forma de jogar do PSV e do Ajax com um treinador completamente diferente daquilo que tem sido o padrão no Benfica de há alguns anos. Esta parte, que desde que o Jorge Jesus saiu, só treinaram treinadores portugueses. Rui Vitória Sim. primeiro, ou por outra. Jorge Jesus saiu, portanto, saindo de Jorge Jesus, Rui Vitória. Depois do Rui Vitória, Bruno Lage. Nelson Veríssimo como treinador para os últimos jogos da temporada. Depois voltou o Jorge Jesus e agora, ao que parece, atenção, segundo este jornal alemão, parece que o Benfica vai ser treinado por um alemão. Ou que está tudo a aprontar-se para isso. Já tínhamos falado aqui há uns 2 programas atrás, a minha opinião relativamente à questão do treinador, e eu sempre fui da opinião que o treinador já deveria ter sido escolhido e já deveria estar a trabalhar na nova temporada. Era essa a minha opinião. Se será esta a pessoa indicada neste momento, estará a adivinhar. Eu penso que foi um treinador indicado para o PSV face ao futebol que se pratica na Holanda, como dizias, ou seja, um treinador muito mais preocupado com a questão do ataque e de meter gente lá à frente e de criar oportunidades de golo e tal e qual como o PSV fez aqui na Luz e fez lá em casa, tomar conta do jogo, ir para cima. A questão que me deixa um pouquinho mais de pé atrás é a questão defensiva, que, enfim, parece que é o tipo de futebol que não tem tanto essa preocupação. Mas não tenho, sinceramente, não tenho opinião formada pela pessoa em si. É um treinador da escola alemã, que nos últimos anos tem dado cartas por essa Europa. Já fez trabalho na Áustria, ao comandar, penso eu que o Salzburgo, será? Talvez, sim. O Red Bull, o Red Bull. Na Alemanha esteve com o Bayer Leverkusen. Neste momento na Holanda, eu penso que eles estão em segundo, a discutir, É ainda 2 tem pontos. a 2 pontos do Ajax, o que não deixaria de ser uma surpresa depois do passeio que foi este campeonato para o Ajax, estar-se a chegar à reta final e ter o PSV Eindhoven à perna. Mas não acompanhei muito do PSV, daquilo que vi nos jogos com o Benfica e há alguns resumos do campeonato holandês. Não fiquei muito entusiasmado. Não fiquei muito entusiasmado. Se vier,
espero que me convença do contrário, mas gostei da atitude no Estádio da Luz de tentar tomar o jogo e assumir o jogo mesmo na casa do adversário, isso sim, isso sim. Depois achei que a equipa, com tão bons homens na frente, rápidos e muito fortes, achei que tinha ficado um bocadinho aquém. Sou sincero, acho que o Benfica deveria ter sido mais frio nesses jogos e eles não o foram capazes de fazer. E acabaram, lá está, acabaram por ser castigados por isso. O Benfica conseguiu, enfim, dar a volta a uma situação menos positiva em termos exibicionais que tive nesses dois jogos. É esperar para ver aquilo que vai acontecer, ainda não sabendo se vai haver treinador, Certo, vai haver treinador novo ou se Nelson Veríssimo vai continuar como treinador do Benfica, o que, muito sinceramente, não me parece que seja isso que vai acontecer. Em todo o de todo. caso, os 45 minutos à Benfica ficam por aqui. Para a semana, certamente haverá mais e que falaremos sobre tudo o que vier em relação ao Sport Lisboa e Benfica. Foi um gosto enorme. Nuno, até para a semana. Meus caros, a Boa todos noite. os que estão a ouvir este programa de 45 minutos à Benfica, para a semana a mais 45 minutos à Sport Lisboa e Benfica. Até para a semana. Estamos juntos.